E aí, pessoal, eu sei que essa aula aqui muita gente vai amar e vai ajudar muita gente também. Que é o que, gente? É um hackzinho para vocês poderem criar uma linha editorial do zero. Aqui, como o próprio nome já diz, é Express. Então, vocês não vão precisar ver aqueles cursos extensos, cursos longos, para vocês já aprenderem a fazer uma linha editorial. Com isso, vocês vão ganhar muita agilidade em atendimento com o cliente, ou então até para o próprio perfil de vocês, tá? Lembrando, essa aula aqui é um hack, da mesma maneira que todas as aulas que vai acontecer nesse curso relâmpago aqui de criação de conteúdo ou de outras coisas, a temática aqui é que a gente traga conteúdos rápidos, tá? Então, como todos os outros, nós vamos focar em linha editorial, como vocês conseguem fazer isso da maneira mais rápida possível e já entregar valor para o cliente de vocês, ou entregar valor, como já falei, entregar valor para o próprio perfil, tá bom? Então vamos lá, gente. Alguns macetes aqui a gente vai passar bem rapidinho, tá? Aqui a gente vai partir para a ação da criação da nossa linha editorial de uma maneira consistente, tá, gente? A gente não vai criar uma maneira de uma linha editorial genérica, uma linha editorial que não faça sentido para o público de vocês. Então, sempre com foco no público, sempre com foco na persona que vocês querem atender, a persona que vocês querem atrair. A gente sempre tem que colocar elas no norte de tudo. Para quem que eu vou falar? Então, é com essas pessoas que nós temos que ter sempre ela em mente. Então, desde o começo aqui, gente, quem é a persona que eu vou falar? Para quem que eu quero falar? Então, para quem que eu quero compartilhar os meus conteúdos, né? Então, como eu falei, antes de tudo, quem é a tua audiência? Quem são as pessoas que você quer falar? Para quem que nós vamos falar? Esse é um ponto fundamental para a construção de qualquer linha editorial, seja através de um curso de especialização de linha editorial que você venha fazer, quanto esse curso relâmpago aqui. A nossa audiência é o nosso norte, a nossa audiência são as pessoas que vão consumir realmente o nosso conteúdo. Se eu vou falar, digamos, uma analogia que eu gosto de sempre de trazer, eu não vou vender churrasco para vegano, eu não vou vender algo que não faça sentido para a pessoa. Eu quero atrair aquelas pessoas que estão precisando do meu conteúdo ou precisando do conteúdo do meu cliente, ou até mesmo elas não sabem que estão precisando. Então a gente tem que demonstrar através de produtos, através de serviços e principalmente pegando esse gancho, como usar o conteúdo para ser uma máquina de transformação para esse meu cliente. Não simplesmente ele chega na minha página, chega no meu perfil e consome meu conteúdo ali de uma maneira rápida, uma maneira instantânea, vai embora e boa, só curte por curtir. Ou no caso tem os famosos fantasmas, né? Que só vem no nosso perfil para bisbilhotar e não interage, não compra nada da gente, não compra nada do nosso cliente. Então, a gente sempre tem que focar. Não adianta a gente ter 1 milhão de seguidores e essa audiência não comprar ou não engajar com o nosso conteúdo. Então, você pode ter um perfil pequeno, o teu cliente pode ter um perfil pequeno, mas a gente tem que falar com a audiência correta, com as pessoas corretas. Quando é assim, o perfil vai crescer de uma maneira sustentável, né? Ele vai atrair mais pessoas, ele vai conseguir ter uma máquina de vendas muito mais eficiente do que só um perfil que só faz post viral ou só post topo de funil. Então a gente sempre tem que pegar e atentar para nossa audiência, para quem que nós vamos falar. E eu sei que isso não é fácil nesse primeiro momento, né? Qual que é a minha audiência? Quais são as pessoas que eu quero falar? Muitas vezes a gente não sabe, né? Então é muito importante a gente ter isso em mente de quem as pessoas que nós vamos falar. Por quê? Porque nós precisamos gerar conexão. Se a gente faz um post genérico, a gente não vai estar criando conexão com ninguém, né? Como está aqui. A gente não vai ter essa intimidade com os nossos seguidores, a gente não vai ter intimidade com a nossa audiência e com isso não vai gerar vendas, não vai gerar engajamento, não vai gerar nada. É a mesma coisa que você comprar seguidor. Não funciona, gente. Então, quando a gente tem um perfil que não tem foco ou perfil mais copia a linha editorial de uma outra pessoa do que entende a sua audiência e monta essa linha editorial com base nessa audiência,
a gente vai ter um novo panorama de possibilidades do que só ficar copiando daquele perfil grande. Muita gente faz isso, eu vejo nos perfis por aí. Muita gente copia do guru do marketing lá, achando que vai ter o mesmo alcance, as mesmas métricas que ele. E a gente sabe que ele tá num contexto diferente, o perfil gigantesco de 1 milhão tá diferente, o contexto é completamente diferente de um perfil que tem 10 seguidores, né? Então não tem como a gente copiar, não tem como a gente pegar aquele conteúdo, às vezes é muito bom aquele conteúdo, mas não vai fazer sentido para a tua audiência. Então a gente sempre tem que colocar isso na balança. Quanto que isso faz sentido para minha audiência? Faz sentido? Eu posso usar. Não faz sentido? Por mais legal que seja, descarte, porque não vai gerar conexão. E se não gera conexão, não gera possibilidade de crescimento. E é isso que nós queremos focar aqui. Não só ser um post, um perfil catálogo, mas a gente quer criar uma máquina de conversão, a gente quer criar uma máquina de engajamento. Não é fácil, mas com estratégia nós conseguimos fazer isso de uma maneira mais tranquila. Como eu falo, não é fácil criar conteúdo, não é fácil fazer uma gestão de um perfil para o Instagram, ou para Facebook, ou para TikTok, ou para YouTube. Então a gente sempre tem que estar com o nosso foco na nossa audiência. E se não tem foco, a gente vai estar falando para todo mundo, e como é a máxima do marketing, quando a gente fala para todo mundo, nós não falamos para ninguém. Então é muito importante nós ficarmos atentos em relação a isso, tá? Então aqui, a primeira tarefa, se você não tem isso aqui definido, você vai parar esse curso agora, você vai sentar, vai pegar um caderno, vai pegar um bloco de notas aí e vai definir quem é meu público ideal. Você vai colocar lá, exemplo do Cria Hype. Eu tenho um público misto, que é o quê? Mas principalmente designers, né, que toda a gama de designers, web designers, design gráfico, UI designer, todos os designs de tecnologia. E eu tenho também a galera de redes sociais, que é mais geração de conteúdo, demandas de conteúdo, que seja mais estrategista, ou realmente o social media que está ali no operacional do dia a dia. Esses são os meus públicos, né? Eu poderia exemplificar mais um monte aqui, mas não faz sentido, porque daí a gente vai entrar lá naquele detalhe. Se eu quero falar para todo mundo, eu vou acabar não falando para ninguém. Então, o design e o social media, eles meio que dão um match, né? Que um precisa de gestão e outro precisa da arte. Então, a gente consegue ter essa harmonia entre esses dois públicos no Cria Hype, né? Então, com isso eu vi que dá para trabalhar de uma maneira tranquila. Mas, como eu falei, isso aqui é a minha situação, não é a situação igual à sua. O teu perfil pode falar de criatividade, pode falar de design, mas não necessariamente os meus conteúdos ou o conteúdo de outra pessoa faz sentido para o seu. Então é importante a gente definir aqui, quem é meu público ideal? Começa, gente. Se não tem isso definido, é hora de você fazer isso agora. Tira um tempinho. Para quem que eu quero falar? Para quem que eu quero explicar sobre o meu produto? Que eu quero explicar sobre o meu serviço? O que as vantagens que o meu produto oferece? Para quem que esse produto oferece essas vantagens? Então tenha isso em mente. Anota no caderno, no bloco de notas, enfim, aonde você está mais acostumado a fazer anotações. Mas para o curso agora, pega ali o teu bloquinho de notas e faça esse pensamento, essa reflexão. Para quem que é o meu público ideal? Meu conteúdo vai ser feito para quem? Com isso em mente, já com isso anotado, eu quero que você anote isso mesmo. Anote isso em algum lugar que nós vamos usar isso aí mais para frente, tá? Então não continue essa aula se você não tiver o público ideal já definido, já montadinho ali. É muito importante isso, tá? Se você já tem aqui, né, essa escolha, então a gente vai partir agora aqui para a produção mesmo, tá bom? Então, essa escolha, ela tem que ser definida aqui no momento exato. Se você não tem ela, já como eu falei, volta lá e presta atenção naquilo, coloca isso na ponta do lápis, no teu bloquinho de notas pra gente dar sequência, tá bom? Senão a gente não vai ter a clareza, né? Até me fugiu um pouquinho o termo, mas principalmente a clareza em relação àquilo que você quer transmitir para sua audiência. Senão a gente não vai adiantar nada, vai ficar um perfil genérico como muitos que nós vemos aí nas redes sociais, tá?
Ok, você já sabe para quem você vai falar, né? Então, ótimo, eu já tenho meu público definido, eu já tenho a minha persona definida, para quem que eu quero falar. Então, a gente vai partir para ação. Então, agora a gente tem que pensar assim, eu preciso me conectar com essa audiência. Como que eu faço isso? Como que eu sei? Como que eu consigo me aproximar deles? Como que eu consigo abrir o diálogo com eles? Como que eu consigo gerar essa conexão? Principalmente com pessoas que nunca não sabem quem eu sou, nunca falaram comigo. Como que eu gero essa conexão? E é algo tão difícil. Por quê, gente? Hoje em dia, a galera tá esquecendo muito, assim, a função das redes sociais. A galera tá usando muitas redes sociais como um mecanismo de vendas, mas esquecem a função primordial dela, que é ser social, que a gente trocar ideia, debater. Às vezes eu não vou concordar com o teu ponto de vista e tá tudo bem, a gente não pode polemizar tudo, né? Então a gente tem que ter esse bom diálogo, e a gente sabe que a internet tem um monte de gente tóxica, né? Então, mas no nosso caso aqui, a gente tem que abrir diálogo de alguma maneira. Nós temos que criar essa conexão com o nosso público, mesmo que ele seja desconhecido. E como que eu faço isso? Qual que é a melhor forma de fazer isso, melhor dizendo, né? Que eu gosto de sempre de sugerir, né? Eu não gosto sempre de obrigar. Aqui ninguém obriga nada. Você vai ver nos meus cursos, eu não obrigo nada, tá, gente? Sempre eu gosto de trazer sugestões para vocês e vocês testem. Como eu falei, não existe nada escrito em rocha. Não tem nada escrito em rocha. Se aquilo não faz sentido para você, não usa. Por isso que tem um monte de gente que está pedalando aí, comprando um curso caro, achando que a metodologia de uma pessoa vai funcionar para ela e às vezes não funciona. Aí a pessoa fica frustrada porque não deu certo para mim. É claro que não vai dar certo, gente, porque a metodologia daquela pessoa funcionou para ela, ela pode ter validado com algumas outras pessoas ali, mas não vai funcionar para todo mundo. E esse é um mecanismo que a gente tem que estar bem atento aqui na nossa mente, que nem tudo vai fazer sentido para nós, nem tudo vai ser uma fórmula perfeita que eu vou aplicar aquilo ali e vai ser sucesso. Às vezes vai dar errado e às vezes não vai funcionar para você, né? Então a gente precisa estar muito atento enquanto a isso, enquanto a como que eu vou me conectar com o meu público e como que eu vou trazer essa conexão para os meus conteúdos. O que eu gosto de trazer como um hack aqui, então a gente já vai fazer uma segunda anotação. Você foi lá, anotou o meu público ideal, a minha persona, as pessoas que vocês querem falar. Beleza, eu tenho isso anotado no papel. Agora eu vou pensar um pouquinho aqui. Eu preciso entender, para gerar conexão com o meu público, quais que são as suas dores e quais são as suas aspirações, digamos. Quais são as dificuldades que ele tem no dia a dia? O que ele faz de uma maneira truncada, que não dá certo às vezes, ou que ele passa dificuldade no dia a dia? Então essas são as dores. E as aspirações nada mais do que os sonhos da nossa persona, do nosso público. O que eles almejam? Onde que eles querem chegar? Eu quero ser um designer que vai ganhar 10 mil por mês, por exemplo. As aspirações desse designer é ganhar 10 mil por mês. Ele pode estar ganhando 1.000, 2.000 reais e ele quer chegar nos 10 mil. Como que ele chega nos 10 mil? Então, no meu conteúdo eu vou ensinar ele a chegar até os 10 mil. Meu social media, quero atender 20 clientes. Como que você vai fazer essa gestão de 20 clientes? Vou te ensinar a fazer essa gestão dos 20 clientes. Então a gente precisa identificar. Próximo ponto aqui. Já tem o público, agora nós vamos começar a listar o quê? As dores e os sonhos da nossa audiência. Com isso a gente já vai ter uma formulazinha meio que pronta já, gente, para produzir conteúdo. Vocês vão ver que vai ficar muito facinho aqui. E o que eu vou mostrar para vocês vai explodir a cabeça de tão fácil, que não tem segredo, tá? Então, já vamos anotar aí. Faz ele numa folha à parte, vou dar uma dica aqui. Pega numa folha à parte, risca um traço no meio dessa folha. De um lado, você vai escrever dores e você vai listar um monte de dores da tua audiência com base naquele público que você separou. Do outro lado dessa folha, você vai colocar os sonhos, as aspirações dele e você vai listar um monte de aspirações. Pega agora, antes de você continuar aqui, faça isso, tá? Pensa um pouquinho na tua audiência e lista, né,
quanto mais conteúdo você souber, tá? Quanto mais dores e quanto mais aspirações você souber. Não precisa pesquisar nada, faz aquilo que faz sentido para você, que tá na tua cabeça, o que você lembra. Por enquanto a gente vai focar nisso, depois nós vamos expandir essa possibilidade, tá? A gente vai expandir mais esse leque de dores e aspirações, mas por enquanto, faça aquilo que tá na tua cabeça. Não vamos generalizar aqui não, pedir ajuda, vamos pensar um pouquinho e vamos trazer clareza para o teu momento. Esse é um momento de exercício, tá, gente? Então risca aí, pega uma folha, risca ela no meio, de um lado, escreve todas as dores que você lembra do teu público, e do outro lado, as aspirações. Se você atende um cliente, por exemplo, e você vai fazer esse conteúdo para o seu cliente, aí vale você fazer esse exercício aqui com o seu cliente, tá? Pega lá, manda lá pro gerente, aquela pessoa que te contratou, o dono da loja que te contratou, e fala para ele fazer isso daí. Quais são as dores da tua audiência, dos teus clientes? E o que eles almejam? O que eles querem conquistar? Lista isso aí, pede lá, faz um brainstorming com o teu cliente. Traga ele para perto da tua criação de conteúdo. Você vai ver que ele vai te valorizar muito mais, ele vai perceber mais do teu valor, porque ele vai olhar a dificuldade que você tem para produzir conteúdo. Então ele vai olhar assim, nossa, não é só mais um postzinho, eu tô realmente aqui, ó, contribuindo para o cara poder fazer os posts para mim. Então ele vai agregar valor ao seu trabalho. E esse é o grande diferencial, gente. Se a gente não mostra valor para os nossos clientes, ele não vai valorizar. Então traga o teu cliente para perto na produção. Se é para você, aí você pode fazer sozinho mesmo. Mas se tem a possibilidade de trazer o teu cliente para perto, aproveita isso, usa como uma ferramenta para você agregar valor ao teu trabalho. Ele vai ver, nossa, aquele valor que ele cobra de mim ali, ó, tá muito bem pago, porque é trabalhoso mesmo fazer. Então isso vai valorizar muito o teu passe, vai valorizar muito aí o teu orçamento que você venha passar para ele. No começo ele vai até achar assim um pouquinho caro, tal, né? Mas com o tempo ele vai ver que o teu trabalho, o teu momento de encantar ele vai ver que todo esse processo é demorado, é trabalhoso. Então ele vai ver que o dinheiro está sendo bem gasto. E no final, gente, o cliente quer vender. Então se ele vê que o dinheiro dele está sendo bem investido, ele não vai reclamar, ele não vai pedir muita alteração, ele não vai pedir X ou Y coisa para vocês fazerem. Então foca nisso, traga o cliente para perto. Uma dica que eu posso deixar para aqui para vocês: traga o cliente para perto, que ele vai te valorizar muito, tá? Continuando aqui então, gente. Então listaram ali as dores e os desejos, a gente pode passar para frente. Então aqui é uma dica aqui, um insight, né? Se você não listou, para você listar aqui. O que tira o sono da tua audiência? O que eles buscam como meta, né? Aqui são duas frasezinhas que eu deixei aqui para vocês refletirem um pouquinho mais sobre isso, né? Normalmente o que tira o sono são as dificuldades, né? Seja uma gestão financeira, seja uma gestão de equipes, né? Ou o que ele busca como meta? Ele quer expandir, que ele tem uma loja maior, ele quer ter um catálogo de produtos maior. Como que você pode contribuir com ele nesse sentido, né? Então é legal a gente sempre tá revisitando essa pergunta, porque conforme a gente vai amadurecendo mais o conhecimento do nosso cliente, né, a gente vê que abre um leque de possibilidades, porque quando a gente começa a atender um cliente, a gente não entende muito do dia a dia dele, da vivência, e com o tempo nós vamos amadurecendo, nós vamos conhecendo mais das necessidades dele. Então revisitar essas perguntinhas aqui é fundamental para vocês melhorarem a qualidade do trabalho de vocês. Então não deixa passar, tá, gente? Então essas duas perguntas que vai guiar aqui o nosso processo criativo, tá? O que tira o sono da nossa audiência e o que eles buscam como meta. A gente vai focar nesses dois pontos e nós vamos usar aqui algumas ferramentinhas para a gente poder identificar possibilidades de criação de conteúdo para eles, tá? Então, eu quero que vocês façam agora aqui. Vocês fizeram de cabeça, tá? As 10 dores e os 10 desejos, ou as 10 anseios da audiência de vocês, né? Então, a gente vai listar isso aqui. Se não coube 10 lá, gente, quando vocês fizeram essa primeira leva, tenta completar ali. Mas eu quero aqui 10 dores e 10 desejos da tua audiência, tá? Pra gente poder trabalhar aqui a nossa produção do conteúdo. Vocês vão ver com mais calma aqui como que vai funcionar, tá bom? Se não deu os 10, tá com dificuldade, vou dar um macete aqui para vocês então, tá? Nós vamos usar o ChatGPT, como eu falei para vocês, vamos usar uma inteligência artificial para a gente identificar esses pontos. Claro,
O ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, ela vai trazer informações com base no banco de dados dela. Então, se ela está com uma dificuldade, ela vai buscar uma solução naquilo que ela tem disponível. Então, se o teu cliente tem alguma particularidade, como eu falei lá no começo, vale você sentar com ele e absorver todas as 10 dores e 10 desejos. Se você não tem a opção de, nossa, eu não consigo falar com meu cliente não tem tempo para mim, já tem um problema aí, né? Mas, se não consegue, ou seja, quer entregar ali o trabalho de uma maneira mais rápida, ChatGPT ou Bing, né, já ajuda. Qualquer inteligência artificial generativa textual consegue fazer isso aqui para vocês, tá bom? Mas nós vamos usar o ChatGPT aqui para ajudar a gente a criar essas 10 dores e os 10 desejos aqui, tá bom? Vou ensinar uns prompts aqui para vocês já saírem disparando na frente nessa produção de conteúdo aqui, tá bom? Então, o prompt que eu vou usar aqui com vocês é esse daqui, ó. A gente vai trazer para um contexto agora. Agora pensem comigo, nós vamos agir sobre um contexto. O meu qual é aqui, gente? Eu vou criar conteúdo para designers. Aí vocês podem trocar aqui designer como manicure, designer por mecânico, designer como trocar designer por lojista, enfim, vocês vão trocar a profissão aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês, o pulo do gato, ó. Eu vou falar para o ChatGPT agir como um designer. Então aqui o segredo é esse. Eu não vou pedir para ele criar de maneira genérica. Eu vou pedir para ele ser um especialista em design. Você pode colocar ali, ó, haja como um especialista em tal coisa e liste para mim, né, 10 dificuldades que um designer passa em seu dia a dia. Lembra que eu falei das 10 dores e dos 10 desejos? Nós já vamos focar aqui então. Então, ó, haja como um designer, que é a especialidade da nossa profissão. No caso, você vai fazer com base naquele ponto que você quer atender, seja designer, seja social media, seja qualquer for a função ali, né? A profissão do teu cliente ou da persona que você quer atingir. Feito? Então, haja como um designer e liste para mim 10 dificuldades. Então, ó, se eu não tenho de cabeça, eu não sei quais são as dificuldades da minha audiência, eu vou pedir para o ChatGPT criar ou listar para mim essas 10 dificuldades, tanto as 10 dores quanto os 10 desejos. Lembrando, gente, no prompt, quanto mais específico vocês trouxerem informação, melhor será para o ChatGPT. Por quê, gente? Uma pergunta mal feita para o ChatGPT, ele vai trazer uma resposta mal feita também. Se você tem uma qualidade de um prompt, que é essa pergunta, né, para o ChatGPT da melhor maneira possível, isso é construído com o tempo, tá, gente? O primeiro prompt de vocês não vai ficar perfeito também. Então vocês vão aprimorando mais esse nível, vão testando, né, maneiras diferentes para vocês montarem esse promptzinho para vocês terem melhores resultados. Então no começo vai ser ruimzinho mesmo e depois vocês vão aprimorando com o tempo, que vocês vão tendo novas possibilidades de respostas. E com isso também o ChatGPT, o banco de dados dele vai aumentando e com isso ele vai ter novas possibilidades de entrega também para vocês. Então, como eu sempre falo, gente, não existe prompt definitivo. Todos os prompts são atualizados constantemente, porque da mesma maneira que o banco de dados é atualizado, um prompt também deve ser, porque muda o contexto, muda o ambiente, a resposta também vai mudar, beleza? Então nós vamos abrir o ChatGPT para a gente usar esse prompt aqui. Bom, beleza, gente, estamos aqui dentro do ChatGPT. Eu já coloquei o prompt aqui, tá? E o ChatGPT já deu as respostas para mim. Olha lá, o que eu vou fazer? Eu vou colocar haja como um designer, e falando do objetivo, né? E liste para mim 10 dificuldades que um designer passa em seu dia a dia. Aquele prompt que a gente usou lá no começo, né? E o ChatGPT, ele já vai listar para mim aqui as 10, aqui no caso, as 10 dificuldades que um designer passa. Ali, ó, falta de inspiração, feedback contraditório do cliente, prazo apertado, adaptação a novas tecnologias, equilíbrio entre criatividade e cliente, né?
variedade de formatos, tomada de decisão criativa, enfim, uma lista com 10 dores. Eu poderia colocar aqui, em vez de 10, eu poderia colocar 100, por exemplo, poderia colocar 50, enfim, aí vale muito vocês irem testando, tá, gente? É o que eu falei para vocês. O prompt, ele sempre tem que ir se adequando, então o prompt não vai ser perfeito logo de começo para vocês, ele sempre tem que ser atualizado, criado ele com uma maneira diferente de fazer as perguntas para vocês alcançarem os melhores resultados, tá bom? A macete aqui, ó, gente. O prompt inicial é esse aqui que eu coloquei para vocês, tá bom? Ele já vai dar aqui toda a lista para vocês. Olha aqui na sequência, ó. Eu já fiz a sequência desse prompt para vocês aqui, ó. Ó, em vez de eu escrever tudo de novo, o segredinho tá aqui, ó. Ao invés de escrever tudo de novo, haja como designer, liste as 10 sonhos, por exemplo, né? Eu coloquei só aqui embaixo, ó. Agora, troque dificuldades por sonhos. Ó, prompt em cima ali tava, ó, 10 dificuldades, né? Que o designer tinha. Agora aqui embaixo, eu pedi pro ChatGPT trocar para mim, ó. Em vez de ser dificuldades, botar sonhos, ou botar desejos, ou botar aspirações. Aí depende do que você quer fazer aqui, tá bom? Você não precisa redigir o prompt de novo. Você pode fazer uma segunda camada desse prompt, que você vai ter as respostas aqui também, ó. Agora, troca dificuldades por sonhos. Ele vai listar aqui, ó, os 10 sonhos da minha audiência. Então eu não precisei criar um prompt novo para fazer essas mesmas perguntas. Então aqui já trouxe uma segunda camada de contexto. E você pode pegar aqui depois. Ah, agora ranqueie para mim, por exemplo, lá embaixo, né? Numa próxima pergunta, por exemplo, ranqueie para mim as 5 melhores alternativas segundo engajamento em redes sociais, por exemplo. Ele vai ranquear para vocês ali quais que são as com melhor nível de engajamento ou que o ChatGPT acha que vai engajar mais. Lembrando, gente, ele não é um guru da perfeição, ele vai entregar muito conteúdo errado também. Por quê? Porque depende muito do prompt que vocês têm, tá? Então aqui já listou para mim as 10 dificuldades dos designers e aqui na sequência os 10 sonhos ou aquilo que ele almeja como um designer. Com isso, nós vamos voltar lá para nosso PowerPoint para a gente poder dar uma olhadinha na sequência desse projeto. Legal, né, gente? Voltamos para lá então, até daqui a pouco. Boa, galera! Agora que vocês listaram, né, as 10 dores e os 10 desejos, observem bem aqui, gente, que nós temos o quê? 20 itens, ou no caso aqui, 20 temas de conteúdo que vocês podem explorar na linha editorial de vocês. Aqui eu gosto de focar no seguinte: se a gente tem um perfil que tem que postar 31 dias ou 30 dias, né? A gente poderia colocar ali 15 dores, 15 desejos, que daria 30 dias e bateria um mês ali. Ou poderia fazer 100, ter 200, enfim, quantos conteúdos vocês precisassem estruturar, né? Por que eu gosto de fazer isso aqui, gente? Para vocês terem uma linha editorial inicial, eu não foco nos pilares, como eu costumo falar. Por quê? Se a gente quer ganhar em escala, então quanto mais rápido vocês entregarem um conteúdo que bata na dor do cliente, bata na dor da tua persona, o teu perfil já vai começar a crescer. Então, com base nisso, o que você vai, por consequência, vai conquistando? Você vai pegando insights. Ah, esse conteúdo aqui a galera tá gostando mais. Ah, esse outro conteúdo aqui a galera tá gostando menos. Então, com isso, vocês já conseguem ter os famosos medalhões de conteúdos de vocês. Vocês sabem que esse tema aqui, ele é muito explorado pela audiência, a galera gosta bastante, então eu vou replicar ele mais vezes. Eu vou fazer ele em formato de carrossel, eu vou fazer ele em formato de post estático, eu vou fazer ele em formato de um Reels, por exemplo. Então eu consigo diversificar um tema, eu consigo expandir ele para diferentes formatos. Mas lembre, gente, não é porque um conteúdo tá dando boa ali que você vai ficar replicando ele em diferentes formatos toda hora, né? Então você vai ter que ir pausando, calibrando no teu perfil ali quais que são os melhores posts e vai pulverizando ele ali no seu dia a dia, na tua linha editorial semanal ali, né? Se eu bater aqui em 20 dores e 20 desejos, eu posso postar ali, por exemplo, um dia eu vou falar das dores, um dia eu vou falar dos desejos, ou vou focar numa semana temática, por exemplo.
Na semana temática eu vou abordar só os sonhos dos meus seguidores, da minha audiência. Na outra semana eu vou focar só naquela parte pesada deles, que são as dificuldades, né? Com isso eu posso fazer semanas temáticas. Aí é com vocês, tá, gente? Aí fica da melhor critério que vocês venham a escolher. Eu gosto de sempre pulverizando. Um dia eu falo de uma coisa e outro dia eu falo de outra. Aí não fica tão maçante assim. E fica um ritmo legal também de produção, tá bom? Então eu tenho 20 temas. Pegue cada um deles e escolhe agora, né? Esse é o detalhe aqui que para o teu conteúdo não ficar chato no perfil, tá? Eu tenho lá 20 conteúdos, então agora eu vou começar a definir. Digamos assim, qual que é o melhor formato para esse conteúdo aqui? Qual é o melhor formato para esse outro conteúdo aqui? Digamos, eu posso listar, se é para o Instagram, por exemplo, eu tenho aqui o post carrossel, eu tenho o Reels, tenho o post estático, correto? Então, com isso, até o momento, né, gente? Então, com isso, eu consigo saber que na minha semana eu tenho 3 formatos de conteúdo. Então, se eu quero escalar, eu já quero que o meu perfil cresça, o que eu sugiro vocês fazerem, né? Eu sugiro vocês começarem com 3 Reels, por exemplo, na semana, de segunda a sexta. Digamos, segunda, quarta e sexta. Vocês podem postar Reels, fazer o conteúdo no formato de Reels. E nos outros 2 dias ali, né, terça e quinta, vocês podem fazer um post estático, você pode fazer um post carrossel. Para criar hype aqui, é legal que o post carrossel, ele performa da mesma maneira que o Reels. Então, qual que é a vantagem para mim aqui? Para eu não perder engajamento ou para não surtir efeito negativo ali no meu alcance, por exemplo, eu faço ali o Reels e eu faço o carrossel. Às vezes eu solto um post estático também, né? Mas, se eu quero escalar, eu quero que o meu perfil alcance mais pessoas, o Reels e o Carrossel são as melhores alternativas para você usar agora, no começo do perfil. Lembrando, nós estamos criando uma linha editorial no começo. Então, você já quer startar bem, começa investindo no Reels e começa investindo no Carrossel. Você vai ver que dá super certo em comparação a só fazer post de foto, post catálogo, enfim, que é aquele post chato, né? Então, foca nisso aí, gente. Uma outra coisa aqui também, que eu gosto de alertar a galera, normalmente eu tenho 5 clientes, tenho 10 clientes, tenho muito cliente, né? Aí você vai escolher, nossa, eu vou postar isso manual ou eu vou postar isso programado, por exemplo. A gente sabe que hoje o próprio Instagram ele tem ferramentas que você consegue publicar e programar o teu post, mas de vez em quando dá uns pau, né? Então a gente sempre tem que estar alerta quanto a isso. Eu gosto de programar, eu uso o MLabs, enfim, tem outros programas que também a galera usa para fazer agendamento dos posts. O próprio Facebook, ele também tem a ferramenta de agendamento deles. Eu não gosto muito porque toda vez que eu usei ele baixou muito a qualidade dos meus posts. Então saía aquela imagem serrilhada, parecia que estava feio, né? Tipo meio apagadinha as minhas artes. Então eu não gostava de publicar pelo Facebook, no caso o gerenciador da Meta, né? Mas se você só tem essa opção, usa ela, né? Não, quem sou eu para falar para vocês não usarem? Escolha sempre a melhor opção que é para você e não vai, como eu já falei e sempre gosto de alertar, no que os outros estão falando que é a melhor opção, porque às vezes não é pra gente, né? Mas escolha como vocês vão publicar, se é manualmente ou se é programado. Eu gosto de deixar tudo programado, pelo menos uma semana do cliente programado, porque agiliza muito no teu processo, porque daí você pode focar em descobrir métricas, em responder comentários, em engajar mais com a galera, e com isso o tempo operacional teu vai ficando reduzido, né? Porque você vai focar nesses comentários, no engajamento dele, então você foca mais na parte estratégica e menos na parte operacional da coisa, e é o que dá dinheiro, tá, gente? Parem de ficar focando só no operacional aí, foquem no estratégico. Então, gente, bora colocar aí a mão na massa. Já dei uma super dica para vocês startarem. Como eu falei para vocês, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não tem ali um titã que a gente precisa derrubar para a gente poder ter um conteúdo relevante na internet. O que a gente precisa é dedicação, paciência. A gente tem que esperar, o conteúdo nosso não vai performar logo de cara tão bem, então um post pode viralizar, aí o restante pode flopar. Então a gente tem que ter muito
a mentalidade de persistência. Continua postando. Não deu certo esse conteúdo de hoje? Vai, espera que o outro vai dar certo. Não deu? Continue postando. Continue acreditando no teu conteúdo. Eu tenho certeza absoluta, se você usar essas 10 dores e esses 10 desejos no teu perfil, eu tenho certeza que a tua audiência vai começar a gerar conexão, vai gerar engajamento, o teu perfil vai começar a crescer. E eu tô falando aqui, gente, para pessoas que trabalham no orgânico, tá? Não tô nem falando os posts que você poderia fazer patrocinado, tá? Aqui eu tô focando 100% no orgânico, porque é o que eu faço, tá, gente? Vocês não vão ver, diferente de muita gente aí, vocês não vão ver anúncios do perfil do Cria Hype falando aqui, invista em post orgânico, e eu investindo ali centenas de reais ali em post patrocinado. Aqui eu trabalho exclusivamente no orgânico mesmo, por isso que eu gosto de ensinar vocês dessa maneira, porque no orgânico, às vezes quando a gente não tem dinheiro, a gente tem que confiar nessa parte, mas é legal a gente patrocinar também, tá bom, gente? Não deixa isso aí de lado também não, tá? Mas foquem nisso, gente. Foquem na construção do relacionamento com a audiência de vocês. Com isso, vocês vão ver que vai disparar o número de alcance do perfil de vocês, vai aumentar o nível de engajamento do perfil de vocês. E como eu falei, é com um tempo, não é postando uma semana de conteúdos que vocês já vão bombar o perfil, né? Tem que ir amadurecendo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí o teu perfil vai começar a ter bastante conteúdo lá dentro, que a galera já vai começar a maratonar, vai conhecer mais sobre o teu trabalho, sobre o conteúdo que você oferece, seja teu ou seja do teu cliente. Então, acredite, gente, vamos postando, continue postando, não desanima, que vai dar certo, o negócio vinga, mas a gente tem que continuar, tá bom? Então é isso, gente, forças criativas pra gente. Como eu falei, não desistam, gente. O perfil, ele leva tempo para ser construído, criar conteúdo não é fácil, mas vocês vão ver que vai dar super certo. Valeu, gente? Então, aquele abração. Dúvidas? Podem deixar aqui nos comentários aqui embaixo, que eu vou respondendo vocês. Insights que vocês tenham aqui também dessa aula. Corre lá na nossa comunidade, né? Seja do Telegram, seja aqui dentro mesmo aqui das nossas comunidades, comunidade de network ali. Coloca o teu insight. Qual que foi a sacada que essa aula te deu? Coloca lá, gente, para vocês irem ganhando pontinhos também aqui do nosso ranking de gamificação, e botar a mão na massa, gente. Vamos se comprometer aí e eu quero ver o post de vocês. E post, marcaram, gente? Então, tá dando certo? Me marca lá que eu quero ver como é que tá ficando o perfil de vocês também, tá bom? Valeu, gente. Forças criativas pra gente e até a próxima. Tchau, tchau.